Então, tem como a gente voltar para a Copa do Mundo de Clubes? Tem como a gente voltar a ver futebol jogado lá nos Estados Unidos? Olha, Flamengo 2, São Paulo 0. Não dá para dizer que a gente não esperava que seria assim. A gente, no caso, nós São Paulinos. Sim, para quem caiu de paraquedas nesse canal de vídeos, eu sou São Paulino. Desde 1990, 91. Sim, pode me chamar de modinha, porque eu sou torcedor do São Paulo desde o tempo de Tele Santana, desde o tempo de Raí, Leonardo, enfim, aquele time fantástico. Olha, não dá para dizer que a gente não imaginava que o resultado seria esse, porque é um São Paulo que mais uma vez está em reconstrução, é um São Paulo que trouxe de volta o Hernan Crespo para ser treinador, é um São Paulo que desistiu do Zubeldia porque está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ou flerta com isso, já que temos mais uma derrota. Eu estava sentindo falta de falar do São Paulo à beira da zona de rebaixamento, por incrível que pareça. Eu disse por diversas vezes que o Zubeldia só se segurava no cargo porque ele ainda tinha Libertadores. E a demissão do Zubeldia, na minha modesta opinião, é para talvez dar aquela ideia de que nem na Libertadores o São Paulo acredita mais. Pode parecer meio pessimista, e na verdade é, porque eu gostaria que o São Paulo estivesse em melhor situação. De verdade, como São Paulino, eu gostaria que o São Paulo estivesse numa posição melhor no Brasileiro, e sei, tão bem quanto boa parte dos torcedores, que cair no Campeonato Brasileiro é a pior coisa que pode acontecer. Vide o Santos, que é refém do Neymar e que está sofrendo para se manter na Série A por conta de menos dinheiro que recebe, por conta de piores acordos de publicidade, por conta de um ex-jogador em atividade que decidiu sequestrar o time. Que bom que o Lucas não fez isso. E também por diversas vezes eu disse que o problema do São Paulo não é o elenco, não é quem está jogando. Quem joga é parte do problema, mas diretoria, os cardeais, aquela galera do conselho que está lá há mais de 70 anos e que toma decisões esdrúxulas, a galera que prefere aprovar a reforma da área de bocha ou, cara, a reforma da hidromassagem foi mais importante do que reforçar o clube em alguns anos atrás. Então, essa galera que é a responsável, ou os principais responsáveis estão dentro desse grupo que toma as decisões no São Paulo. Sobre o jogo, muito óbvio o resultado, né? É um time que até 2 semanas atrás estava disputando a Copa do Mundo de Clubes, derrotando o Chelsea por 3-1, contra um time que flerta com a zona de rebaixamento. Vocês esperavam que o resultado seria outro? O Flamengo, inclusive, que está bem estruturado a ponto de receber o Bayern de Munique na pré-temporada. O Bayern vai fazer a pré-temporada deles aqui no Brasil, vai ficar no CT lá do Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro. Então, era óbvio. E o futebol que o Flamengo apresentou, sabendo fazer aquilo que o São Paulo não consegue fazer, que é pressionar a saída de bola, colocando pressão, com volume de jogo muito interessante, por um time que até 2 semanas atrás estava jogando, e o São Paulo sendo emperrado, e teve pausa, teve jogo treino, mas a maior parte do tempo o São Paulo descansou. E sabe aquela marcha lenta como se estivesse comendo um churrasco? Ou como se acabasse de sair de uma feijoada? Esse foi São Paulo contra o Flamengo. Tentou marcar a saída de bola e não conseguiu. Tentou ser criativo no meio-campo, não foi. Pouquíssimas chances de gol ao longo de 90 minutos. E o Flamengo massacrou o São Paulo. Para o Rafael ser o melhor jogador do campo, é porque o Flamengo simplesmente massacrou. Poderia ter sido muito mais se não fosse o goleiro do São Paulo fazer uma das melhores atuações da temporada. Isso porque o Rafael soltou a bola do segundo gol do Flamengo nos pés do Wallace Ian. Nós tomamos gol para o jogador cujo nome composto é um dos mais escrotos do futebol brasileiro, Wallace Ian. E não é demérito do garoto, tá? Não é nem demérito dos pais que deram esse nome ridículo nele. Também não sei se foi os pais ou se o rapaz escolheu essa aberração de nome composto. Mas
Wallaciano, olha, parabéns, o senhor está de parabéns, porque afinal de contas, jovem jogador, promissor, tem talento, tem volume de jogo, tem, enfim, tem melhor posicionamento tático do que vários atacantes que a gente vê no Brasil. Então tá tudo certo, pode ter o nome composto que o senhor quiser. E o primeiro gol do Flamengo foi um golaço, tá? Dava pra sentir que a gente ia perder o jogo por causa daquele primeiro gol, que aquela coisa de bola chutada de longe, que faz aquela curva, aquela elíptica perfeita, acabando com o goleiro. Isso porque o Rafael já estava com uma atuação bem impressionante, defendendo o que podia, mas é um São Paulo obviamente desorganizado. É um São Paulo que precisa se reencontrar, precisa refazer o seu plano de jogo. Não tinha como segurar o Flamengo. Torcedor São Paulino, entenda. De novo, eu fiquei com muitas dúvidas se era o momento para mandar o Zubeldia embora, porque o trem já está descarrilhado há muito tempo. Eu concordo que tem que ter uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Não adianta tentar ganhar a Libertadores se no seu principal campeonato nacional você é rebaixado. Eu também estou na lista de pessoas que acha que não vai vencer a Libertadores, que não vai muito longe. E sim, trocar o técnico agora é meio que jogar a toalha. Então vamos tentar salvar aquilo que realmente importa para a temporada que vem e aceitar que no ano que vem não joga Libertadores. Isso porque o São Paulo ainda está na Copa do Brasil. Quem sabe, de novo, a via mais fácil seja conquistar esse campeonato e não a Liga Nacional ou a Libertadores, porque não vai rolar, obviamente. E o São Paulino vai ter que ter muita paciência. Muita paciência com o elenco, muita paciência com o Hernan Crespo, que pelo menos se veste bem na beira do campo. Ele estava impecavelmente bem vestido, mas isso também não muda a equação do time em campo, não faz a menor diferença. Muitas pessoas preferiam outro treinador que se vestisse com o uniforme do time e uma calça jeans do que a toda a estica, a beca que o Crespo veste na beira do campo. Isso não adiciona nada na equação, mas vamos ter que ter muita paciência com esses envolvidos. E talvez um pouco menos de paciência com aqueles que são os diretos responsáveis por colocar o São Paulo nessa situação. Passou da hora do torcedor são paulino cobrar a diretoria, cobrar diretor de futebol, cobrar os conselheiros, cobrar essa gente arcaica que está no São Paulo e está atrapalhando os rumos do São Paulo Futebol Clube dentro de campo. Podem até fazer uma boa gestão no clube social, podem até trazer dinheiro, porque, afinal de contas, tem a grana que entra por causa do naming rights do Morumbis, os acertos para colocar metrô próximo dentro do estádio, tem tudo isso que entra na equação para um lucro futuro. Mas no momento, no presente momento, e onde mais importa para o torcedor, o São Paulo falha miseravelmente e, sim, vê uma perspectiva de rebaixamento que é preocupante, é triste, é patética, mas totalmente crível diante do cenário atual que o time atravessa. E assim, nós estamos em agosto, minto, julho, meio de julho, estou exagerando, 13 de julho. A gente vai para agosto. Eu costumo falar isso porque quando a gente passa do meio do mês é porque o mês acabou, não tem mais muita coisa para fazer. O campeonato nacional termina no começo de dezembro. É pouco tempo para uma recuperação, mas é possível. Outras equipes tiveram esse mesmo tempo para se recuperar e conseguiram se salvar do rebaixamento. Vídeo Corinthians no ano passado. Eu cheguei a gravar vídeo afirmando que o Corinthians estava rebaixado e ele conseguiu se salvar. E, por incrível que pareça, eu não vejo perspectiva para o São Paulo se salvar se não tiver uma virada de chave muito brusca. Não é discurso de pessimista, é discurso de realista. Eu quero ser otimista com o futebol que a gente vê, que a gente assiste, mas nada nesse futebol que a gente assiste no São Paulo dá a entender que ele tem, neste momento, alguma chance de recuperação. Pode até ser que pela força do elenco, força de conjunto, ou a reformulação do sistema tático através do Crespo, que a gente tem alguma chance. Mas em 13 de julho de 2025, sim, São Paulo é grande candidato a rebaixamento e a gente precisa daquele choque de realidade. Tanto nós, torcedores, quanto o elenco, o treinador de São Paulo,
de que tem que trabalhar muito para se salvar. O jogo do Flamengo foi talvez o primeiro capítulo de algo que pode ser muito pior, e eu espero que não seja, porque vai ser péssimo vir aqui gravar 15, 20 vídeos sobre o São Paulo e bater nessa mesma tecla, que corre o risco de rebaixamento, porque o buraco sempre pode ser mais embaixo lá no tricolor paulista.